Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ler apenas até o versículo 4. Mantenha a sua Bíblia aberta. Após a leitura, nós vamos continuar o capítulo todo, como já de costume. Então, Atos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João. Como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Até aqui, vamos orar. Santo Deus, grande é o teu nome, Senhor, e digno, Senhor, de toda honra, glória e louvor. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor abra as nossas mentes, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender cada vez mais a tua palavra e o que tu tem a falar para nós através dela, Senhor. Quebra, Deus, toda a barreira que tem nos impedido, Senhor, de absorver as verdades bíblicas, que tem nos impedido, ó Deus, de sermos transformados pela tua palavra. Quebra, Senhor, e que possamos, através da tua palavra, ter um renovo de vida, uma transformação real, pois a tua palavra é viva e verdadeira e tem poder para salvar. Ó Deus, te agradecemos por esse privilégio, no santo nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar, fique à vontade. O capítulo 4, ele é uma sequência direta do finalzinho do capítulo 3. Então, enquanto Pedro e João estavam falando ao povo. Por que Pedro e João estavam falando ao povo? Porque eles tinham ido ao templo para orar e viram aquele paralítico na porta do templo, oraram por ele, ali ele foi curado e eles começaram a pregar. Então, uma continuação direta do capítulo 3. Então, enquanto Pedro e João falavam ao povo, eles estavam ali no templo, pregando, aproveitando que Deus tinha feito aquele milagre, aquela obra maravilhosa de um homem levantar depois de tanto tempo em sofrimento, e eles aproveitaram para pregar. Estavam pregando a ressurreição em Cristo Jesus, ou seja, anunciando que Jesus Cristo ressuscitou e pregando que ele tinha poder para salvar, para trazer vida, trazer esperança, pregando o evangelho. Chegaram os sacerdotes, ou seja, responsáveis pelo templo, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Os sacerdotes já sabemos, né? Aqueles que são destinados a cuidar do templo. A presença do capitão da guarda já indica que a intenção deles era agir com violência, embora Pedro e João em momento algum tivessem demonstrado nenhum tipo de hostilidade. Eles estavam no templo, o homem deu uma palavra em nome de Jesus, um paralítico levantou e eles estavam anunciando o porquê daquilo, em nome de quem havia pregado. Os sacerdotes já chegaram com guarda do templo. Então vamos trazer nos dias de hoje. Você está na porta da igreja, acontece um milagre, quando você vai ver o responsável do templo está com a polícia do lado já para cima de você. O que aconteceu? E juntos estavam os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus, eles eram uma seita, e nós já falamos sobre isso quando nós trabalhamos nos 4 evangelhos. Eles eram uma seita que não acreditava na vida eterna. Ou seja, não acreditam na vida pós-morte. Para eles, todas as promessas bíblicas eram literais à vida terrena. Então, quando a palavra de Deus fala, olha, aqui trago para você vida, morte, para eles é literal. Ele está falando da vida terrena e da morte terrena, e acabou. Eles não acreditavam numa vida pós-morte. Então, provavelmente, quando Lucas destaca que essa casta estava aqui, provavelmente eles devem ter sido os maiores causadores desse furdunço. Porque os apóstolos estavam pregando a ressurreição de Jesus, e não só a ressurreição de Jesus. O que o Evangelho ensina? Que aquele que crê em que Jesus vai um dia ressuscitar também. Então isso deve ter deixado eles irados. E eles fizeram esse alvoroço todo. Chegaram os sacerdotes, chegaram o guarda do templo, os saduceus, e eles estavam muito perturbados, ou seja, muito irritados. Em algumas versões, preocupados. Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus
a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. A lei não permitia que houvessem julgamentos à noite. Quando nós vemos na Bíblia que houve um julgamento à noite, foi o terrível julgamento a respeito de Jesus Cristo, que na verdade não foi um julgamento, foi um massacre. Nenhuma lei foi respeitada ali. Aqui, talvez por terem, como o texto diz que 5.000 se converteram, homens, não está contando mulheres, crianças, nem os mais velhos, geralmente são homens já maduros. Então, 5.000 se converteram. Tinha muita gente para eles fazerem o que eles fizeram com Jesus, de distorcer todas as leis. Então, tiveram que manter um padrão. Olha, mantém eles presos durante a noite e durante o dia nós os julgaremos. Qual foi a consequência disso tudo aqui? Embora nós vejamos que Pedro e João, por conta do Evangelho, estão sendo presos, estão sendo maltratados, a palavra que eles pregaram teve fruto. Qual fruto? Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Então, o que a gente aprende aqui, o que Lucas está trazendo? Até mesmo a hostilidade dos descrentes não consegue tirar o poder da palavra de Deus. Eles pregaram a palavra de Deus. E vejam só, já havia acontecido um milagre maravilhoso, mas Lucas atrela a salvação não ao milagre, mas à palavra que foi pregada. Não que os milagres não glorifiquem a Deus e não que o nosso Deus não tenha poder e autoridade para fazê-lo. Ele tem. Mas o principal sempre será a pregação da palavra, entender a palavra, crer na palavra e se converter. 5.000 homens se converteram. Já tinham 3.000 na última pregação, agora mais 5.000. Ou seja, Lucas vai mostrando o crescimento da igreja, um crescimento que é natural mediante uma única promessa: vida eterna em Cristo Jesus. Não tem arruaça, não tem violência e não existe nenhum propósito aqui de derrubar o governo e levantar outro ou de fazer qualquer tipo de guerra. Não, é uma promessa em Cristo Jesus. A ressurreição, a vida eterna. E isso foi o suficiente para que eles fossem capturados. Versículo 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Alguns nomes aqui, se você lembra dos estudos dos evangelhos, vai ver que estavam presentes no julgamento de Jesus. É essa mesma gente. Está aqui, versículo 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso é a cura do paralítico. Em poder de quem vocês fizeram isso? Ou seja, em que autoridade vocês... É como se eles estivessem meio que deixando claro que poderia ser obra de feitiçaria ou coisa demoníaca. Então eles estão querendo distorcer, falando assim, com que tipo de ritual vocês fizeram essa cura aí? Como é que funcionou isso aí? Estão querendo colocar em descrédito a obra que foi feita em nome de Jesus. Versículo 8. Então Pedro, novamente Lucas frisando esta frase, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está ali curado diante dos senhores. Olha, quando nós pegamos aquele Pedro, né, dos evangelhos, aquele que principalmente até negou a Jesus, e nós comparamos com esse agora, parece até um homem diferente. De fato é a transformação que veio do Espírito Santo. Ele cheio do Espírito Santo, olha a coragem que ele tem. Ele está diante de todas as autoridades do povo, ou seja, as pessoas mais importantes daquela sociedade judaica estavam ali assistindo ele. Um pescador, diante de tantas autoridades, diante de tantas pessoas, né? Uma pessoa comum já estaria gaguejando, já estaria, olha, mas eu não fiz nada de errado, não. Cheio do Espírito Santo.
Por que é importante a gente sempre ler essa palavra, cheio do Espírito Santo? É porque, como o nosso pastor falou na semana passada, e como nós temos que frisar constantemente, ser cheio do Espírito Santo não é o que hoje, infelizmente, a igreja entende. Os movimentos estranhos, não. Ser cheio do Espírito Santo é isso, é falar da palavra de Deus. Ele entendia a palavra de Deus, ele entendia a obra de Cristo Jesus, e cheio do Espírito Santo, ele anunciou a obra de Cristo Jesus. E que frase impactante: autoridades e líderes do povo, né? Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade. Frisemos isso aqui. O que de errado eles tinham feito? Nada. Eles tinham, através do nome de Jesus, curado um aleijado, curado um homem que não podia andar. Em qualquer lugar, isso seria uma obra maravilhosa, estariam todos glorificando, adorando a Deus, mas aquelas pessoas estavam tão cegas que eles estão julgando eles por terem feito um ato de bondade, como Pedro aqui coloca, e nós vimos que com Jesus foi a mesma coisa. Sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Agora, eles perguntaram, né, em que nome ou em que autoridade? Agora Pedro vai responder: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, aí friso, Nazareno, que era como Jesus era conhecido, a quem os senhores crucificaram. Não, ele não diz a quem o Império Romano crucificou, mas a quem os senhores crucificaram, por quê? Foi um mover judaico a crucificação de Jesus. Pilatos não queria crucificar Jesus. Então, os responsáveis era aquela gente que estava ali. A quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores. Ou seja, o aleijado hoje paralítico estava ali presente também. O homem que era paralítico, que era aleijado, ele estava ali também como se tivesse também feito algo de errado. Estavam todos ali sendo acusados, e esses judeus tentando insinuar que houve alguma coisa estranha. E Pedro deixa claro, foi o nome de Cristo Jesus, a quem Deus ressuscitou. Por que Pedro está sempre frisando a ressurreição de Cristo Jesus? Porque há um movimento aqui dessas autoridades judaicas para dizer que Jesus não ressuscitou, que isso era uma mentira, que os discípulos estavam inventando, que o corpo havia sido roubado, como eles haviam pagado os guardas para dizer. Então Pedro precisa reforçar isso, por quê? A base do cristianismo é essa, a ressurreição de Cristo Jesus. Por isso nós precisamos ficar alertas a toda doutrina que se apresente como cristã, mas que negue a ressurreição de Cristo. Porque há aqueles que o negam de forma disfarçada, mas que negam. Não, Jesus ressuscitou Não, ele verdadeiramente ressuscitou. Seu corpo não se decompôs. Ele é o autor da vida, venceu a morte, ressurgiu ao terceiro dia e vivo está. Fé cristã é baseada num Deus vivo, num Cristo vivo. E isso já havia sido predito, versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, a que se tornou a pedra angular, já registrada nas Escrituras. Ou seja, o que Pedro está mostrando? Olha, todas as Escrituras já apontavam para esse Messias. Não um Messias terreno que os judeus esperavam, que seria um Messias vitorioso em guerra. Mas Pedro está mostrando, a palavra sempre disse que ele seria um Messias sofredor. Ele viria de fato, ele seria uma pedra rejeitada. Só o fato de você ser rejeitado já é um sofrimento. Pedro já está mostrando, não vai ser o líder que vocês esperam, mas ao contrário, alguém a quem vocês rejeitariam. E vocês fizeram isso, rejeitaram. Versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Em nome de quem vocês fizeram? Em nome de Cristo. Por que em nome de Cristo? Porque só há esse único nome a quem os homens hão de ser salvos. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Não há. Aqueles judeus que negavam a pessoa de Cristo Jesus estavam negando também a salvação. Não existe salvação fora de Jesus. Aprove a Deus trazer a salvação somente
pelo nome de Cristo Jesus. Aquele que crê em Jesus é livre da condenação. Quem não crê já permanece na condenação que veio desde que nasceu. Não há outro caminho. Por isso Jesus mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Qualquer doutrina também que pregue que Jesus, ele não é Deus, ou ele é algo inferior, só um profeta, ou que é possível ter salvação negando Cristo, somente crendo no Deus Pai, que é a visão dos judeus, está errada, não provém do Espírito Santo. O Espírito Santo, Pedro está cheio do Espírito Santo, através da boca do seu servo falou o quê? Só há um nome pelo qual nós devamos ser salvos: Cristo Jesus, o nome acima de todos os nomes. Versículo 13, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ou em algumas traduções aí, iletrados, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por que reconheceram que eles estavam com Jesus? Pela forma de falar. Jesus falava com autoridade e com verdade. Pedro e João estavam falando na mesma postura. Jesus era um carpinteiro. Mas era um homem que falava com verdade, falava com autoridade. Pedro, e João, pescadores. Aqueles homens olham: de onde veio esses caras? Não tem estudo, não tem nada. Como é que falam com tanta autoridade assim? Em outras palavras, eles estão dizendo mais ou menos assim: como é que essa gente está falando como se fosse gente tão importante? Olha como é que eles falam. Falam com verdade, com autoridade? Que é isso? De onde veio isso? Aí reconheceram, andaram com Jesus. Pedro, no passado, negou que andava com Jesus. Agora, ele não precisa nem afirmar que anda com Jesus. O modo de vida dele transparece. Ele andou com Jesus. Versículo 14. E podiam ver ali com eles o homem que fora curado. Nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Ou seja, estavam no sinédrio. O que é sinédrio? Nós também já falamos sobre isso antes. Fosse trazer para a nossa realidade hoje, seria o Supremo Tribunal Federal daquela época. Eram 70 homens fazendo menção aos 70 de Moisés, que julgavam o povo, ou seja, eram as maiores autoridades religiosas e jurídicas ali. E ali Pedro, cheio de coragem, dá essas palavras ao ponto que ele fala: tira esses caras daqui que a gente não consigo nem mais olhar para eles. E na reunião deles, olha o assunto. O assunto não é: gente, será que eles não estão falando a verdade mesmo? Nós não vimos o homem curado? Não foi no nome de Jesus? Não, eles sabiam que o homem tinha sido curado em nome de Jesus. Eles tinham noção disso. Mas qual era a única preocupação deles? Que a história não se espalhasse. Eram totalmente cegos à obra de Deus e às maravilhas que Deus estava fazendo. Cegueira total. E por que Lucas registra isso para o seu leitor? Para mostrar que até mesmo os perseguidores da igreja, no fundo, sabiam que a igreja estava certa. Eles sabiam, foi em nome de Jesus, o homem está curado, nós vimos ele curado, o povo viu ele curado, mas a frieza espiritual é tão grande que a única preocupação era: não espalhem esse assunto. Por que não espalhem? Porque se de fato o nome de Jesus que fez esse homem ser curado, então aqueles homens mataram o inocente, mataram o Messias, podiam ser mortos até pelo povo. A preocupação deles era com a vida terrena, não com a vida espiritual. Era para manter o status, era para manter a pose. E infelizmente essa é a realidade do mundo sem Cristo até os dias de hoje. Muitas das vezes, mesmo diante dos milagres de Deus e da pregação da palavra, há aqueles que endurecem o seu coração para manter o seu estilo de vida, para manter a sua maneira de viver, e assim negam aquele que é o autor da vida, como esses aqui o fizeram. E qual é a estratégia deles? Para que esse nome, o nome de Jesus, não se espalhe. Eles vão adverti-los, ou seja, ameaçá-los,
para que eles não falem mais sobre essa história. Olha, aconteceu um milagre, ok, foi no nome de Jesus, foi Deus quem fez, ok, fiquem quietos. E morre esse assunto aqui. Acabou. É a única igreja que é aceita pelo mundo, uma igreja que é calada e omissa. A igreja que é calada e omissa, que só fala aquilo que o mundo permite, é a única igreja que vai ser aceita. É a igreja que quando o mundo fala, sobre esse assunto você não pode falar, não. Ela se cala, é essa igreja que o mundo gosta. Mas essa igreja que se cala diante dos homens não é a igreja verdadeira de Cristo Jesus. A igreja verdadeira de Cristo Jesus é essa igreja que Pedro e João estão representando, que falam as verdades da palavra, mesmo diante dos seus perseguidores e das autoridades. Eles não renunciam e não diminuem o tom no que tange a falar da verdade da palavra de Deus. E vamos ver isso, versículo 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo, aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Esse julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus. Isso aqui é um tapa sem mão. Porque aqueles homens, as autoridades religiosas, eles eram os guardiões da lei do Senhor. É mais ou menos como se alguém que estivesse sendo acusado chegar para o juiz e falar: você é juiz, você sabe o que está escrito aí, faça cumprir. Eles estão chegando, julguem os senhores mesmos, ou seja, se vocês são autoridade, se vocês são os guardiões da lei, observem os senhores mesmos, se isso que os senhores estão nos ordenando está de acordo com a palavra de Deus. Porque se os senhores admitem que é verdade e reconhecem que foi o nome de Jesus que curou esse homem, como nós podemos nos calar? Não podemos nos calar diante do que vimos, diante do que ouvimos. A palavra de Deus precisa ser anunciada. Versículo 21. Depois de mais ameaças, ou seja, não ficou só nesse discurso. E para Lucas não ter especificado as ameaças, podem imaginar as coisas mais horríveis. Lembremos do que eles fizeram com Jesus. Então podem imaginar aí, nós vamos mandar vocês para a cruz também. Vocês vão ser açoitados. Vamos tirar vocês da sua família. Nós vamos até na tua casa. Eu sei onde você mora. Podemos te matar aqui mesmo. Todo tipo de ameaça. Eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade, ou seja, há 40 anos eles sabem daquela história dessa criança que cresceu e virou um homem e vivia ali no templo pedindo esmola. Todos conheciam aquele homem, todos. E todos sabiam, ele não podia andar, agora ele está andando. E quem fez a oração por ele falou que foi no nome de Jesus. Glórias a Deus. Enquanto o povo estava glorificando a Deus, as autoridades estavam tentando abafar a obra de Deus. E é essa acusação, a contra-resposta, na verdade, que Pedro traz. Olha, é justo, os senhores estão julgando de acordo com a lei. Essa sua sentença de que nós não podemos falar das maravilhas de Deus é justo? É mais ou menos ele dizendo: vamos lá nas Escrituras, apontem para nós onde está escrito que não se pode anunciar as obras de Deus. Onde não se pode anunciar as maravilhas de Deus? Não tem como, não podemos nos calar, precisamos anunciar. A igreja verdadeira de Cristo não é que necessariamente ela não possa se calar, mas a verdade é que a igreja verdadeira não consegue se calar. Não tem como se calar, porque a igreja verdadeira, cheia do Espírito Santo, naturalmente ela anuncia a palavra de Deus, ela anuncia as maravilhas de Deus, ainda que vá contra a realidade, ainda que vá contra a sociedade de sua época. Igreja é isso aqui. A igreja, ela confronta o mundo, sim, não na violência, mas nos valores. Enquanto aquela sociedade, mesmo se dizendo povo de Deus, estavam indo contra os valores que estavam sendo apresentados, a igreja representada ali pelos apóstolos se mantinha firme. Essa é a igreja de Cristo Jesus. Uma igreja que não se abala,
mas uma igreja que se mantém firme nas suas posições. Uma igreja que anuncia quem é Cristo Jesus e o que Jesus Cristo faz. E até o momento, qual foi o crime desses dois homens? Nenhum. Por que Lucas registra isso aqui? Para que o seu leitor saiba não somente o crescimento da igreja, porque só nesses 3 primeiros capítulos e nessa metade desse quarto, nós já estamos vendo um grupo de 12 já passaram dos 7 mil. Somente nesses meses que se passaram. Lucas registra isso para demonstrar o quê? Como foi o crescimento da igreja? Foi algo natural, foi algo através da palavra de Deus. E outra, esse crescimento, embora perseguido pelas autoridades de sua época, não foi um movimento político, não foi um movimento violento, não foi um movimento que pudesse trazer nenhum tipo de risco ou medo à sociedade de sua época, mas ao contrário, era algo puro e simples. O nome de Cristo Jesus. E esse nome abalou toda aquela sociedade. Versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus acampamentos, para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo Davi, nosso pai. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui é o Salmo 2. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do teu nome e do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A igreja não se deixou abalar pela perseguição, mas ao contrário, diante da perseguição, buscou forças naquele que foi enviado para fortalecer e capacitar a igreja, o Espírito Santo de Deus. E ao buscarem força no Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo os encheu de coragem. E com essa coragem, continuaram a anunciar as maravilhas de Deus. A igreja de Cristo Jesus não é uma igreja tímida, não é uma igreja acovardada, não é uma igreja que aceita o que o mundo determina e está acabado. A igreja de Cristo Jesus é uma igreja que, mesmo diante de uma sociedade que conspira contra ela, ela busca forças no Espírito Santo para anunciar ainda mais as verdades bíblicas que provêm do Senhor. Essa é a igreja de Cristo Jesus, igreja verdadeira. E novamente, cheios do Espírito Santo, o que eles estavam fazendo? Pregando a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é isso aqui, irmãos. Não adianta fazermos N coisas na obra de Deus, e óbvio que tudo o que fazemos é muito importante, mas ser cheio do Espírito Santo é isso aqui, entender a palavra e ter coragem para pregá-la. Porque há aqueles que querem ser crentes secretos, né? Só ele mesmo sabe que é crente, porque todo mundo ao redor, ninguém reconhece que a pessoa é crente. Isso não é igreja. Olha o padrão deles aqui. Tinham todos os motivos para falar: pessoal, vamos segurar um pouquinho aqui que o negócio está feio, vamos só ficar aqui nas nossas casas,
vamos só se reunir entre a gente, que o negócio está feio. Ao contrário, o Espírito Santo de Deus, como anunciado pela tua palavra, a oração dele está baseada em quê? Na soberania de Deus. Se o Senhor criou tudo o que há, ele é o Deus criador. Tudo o que aconteceu com Jesus estava dentro dos propósitos de Deus. Esse Deus que eu creio, que criou tudo o que existe, esse Deus que eu creio, que vem comandando a história e até mesmo tudo o que aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo, está dentro da vontade dele, é esse Deus quem vai capacitar a igreja para se manter de pé diante do mundo. Por isso, quando nós olhamos as adversidades, olhamos as dificuldades e falamos para nós mesmos que não temos forças para enfrentá-la, de fato estamos certos, não temos força. Mas isso não pode ser uma desculpa para que nós sejamos desleixados com a obra de Deus. Nós não temos forças, mas o Espírito Santo de Deus derramado sobre a igreja é poderoso, criou tudo o que existe, é o Deus verdadeiro. Ele capacita a igreja, ele capacita o povo de Deus. É por isso que existem igrejas não só onde há liberdade religiosa, mas em todos os lugares da terra, porque esses servos de Deus, o que fortalece, gente, essa gente? O que esses homens estavam ganhando com tudo isso? Só problema. E nós vamos ler aqui no capítulo final, vamos ver, ninguém ganhou riqueza, ninguém ganhou glória terrena, nada, só humilhação, porque uma pessoa honesta ser julgada publicamente é uma humilhação, perseguição, afronta. O que de bom terrenamente esses homens ganharam? Nada. E o Lucas está mostrando isso mesmo. Lucas não quer mostrar um povo aqui que conquistou status através da força, mas ao contrário, ele está constatando. Aqueles que tinham o status eram os perversos, e esses aqui, que não o tinham, eram o povo santo, o povo sério. Por quê? O que leva esses homens a sofrerem essa perseguição é porque eles verdadeiramente criam em quem era Cristo Jesus e na obra que esse Cristo pode fazer na vida do povo. E eles pregavam isso com verdade, cheios do Espírito Santo. E aqueles a quem Deus havia de salvar ouviam a palavra de Deus e se ajuntavam a eles. Vamos ver o que eles ganhavam. Versículo 32. Da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração, ou seja, um dependia do outro. É um jogo de palavras que Lucas está fazendo. O coração precisa da mente, a mente precisa do coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam, terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Por que é importante Lucas falar sobre isso? Se nós achamos que é somente nos dias de hoje que as pessoas enriquecem ilicitamente através da religião, naquela época já tinham. Os sacerdotes judeus faziam isso, os sacerdotes das religiões romanas faziam isso. Todos naquela sociedade já faziam essas mutretas. O que Lucas está mostrando aqui com eles era diferente, e há testemunho de todo o povo. Tudo que chegava na mão dos apóstolos, eles repartiam e atendiam. Não havia um necessitado. O que o Lucas está querendo trazer aqui para o seu leitor? Um desafio. Procure na história da igreja se naqueles lugares tinha alguém que passava fome enquanto outros estavam vivendo de forma muito elevada. Não. Um assistia ao outro. Um cuidava do outro. Era um povo santo. E sob a direção dos apóstolos. Ou seja, é quase que uma defesa à honra desses homens. Enquanto eles estavam sendo julgados pelo mundo, eles tinham um testemunho de quê? Tinham o poder de Deus ao lado deles. E segundo, eles tinham honestidade com o dinheiro da igreja.
O que chegava na mão deles, eles repartiam. Não eram homens que tinham desejo pela riqueza. Não eram homens que estavam pregando o nome de Jesus para enriquecer. Mas, ao contrário, tudo que chegava, eles repartiam. E agora, no finalzinho, nós vamos ser apresentados a um homem que vai ser muito conhecido nas próximas narrativas. Versículo 36. José, um levita de estirpe, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé, né? Nós que já temos um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus, sabemos, é o companheiro de Paulo, esse aqui mesmo. O nome dele, na verdade, era José, ele era levita. E levitas eram pessoas que, entre aspas, não tinham propriedades ou terras. Eles eram sustentados pelo povo, né, através das ofertas. Então, o fato dele ser levita e ter essa propriedade era algo muito precioso. E ele abre mão. Ele a entrega. E outro, era levita, estava dentro do templo. Talvez poderia ser um dos que mais poderia sofrer uma perseguição maior ali. Mas veja o que ele faz. Chamado de encorajador pelos apóstolos. Ele ganhou notoriedade e respeito entre os apóstolos. E os apóstolos olhavam para ele e falavam: olha, José, você é um encorajador de todo mundo aqui. Vou te chamar de Barnabé agora. Como Jesus fazia, né? Fazia essa troca de nomes. Os apóstolos falavam: vou te chamar de Barnabé agora. Ele encorajava. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Para nós encerrarmos, o que nós aprendemos um pouquinho com esse homem, com esse José chamado Barnabé? O servo de Deus tem 3 qualidades. Uma, ele não é apegado à sua vida terrena. 2, ele é um encorajador de seus irmãos. 3, ele entrega a sua vida a Cristo Jesus totalmente. Todas as áreas da vida do cristão são entregues a Jesus. E a igreja está mostrando isso. Nada, não havia, olha, eu sou igreja de Cristo, mas meu dinheiro é meu dinheiro, vocês... Não, tudo estava aos pés dos apóstolos. Como assim aos pés dos apóstolos? O que isso representa? Ele reconhecia: olha, vocês são homens de Deus. Eu vejo em vocês Cristo Jesus. Eu confio a vocês. Esse terreno que eu tinha, não sabemos se ele herdou ou se ele comprou, esse terreno que eu tinha, eu vendi. E eu coloco aos pés de vocês, que esse dinheiro seja usado para abençoar a obra, para abençoar os nossos irmãos. E naquilo que ele podia, ele encorajava os servos de Deus. Por que a importância de Lucas não somente trazer uma narrativa básica, né? Falar: olha, os crentes se reuniam, dividiam tudo entre si. Por que é importante ele dar alguns nomes? Para que a sociedade da época lembrasse: esse Barnabé, eu realmente ouvi falar desse cara, eu conheci esse cara. A obra de Deus não é feita necessariamente por pessoas extraordinárias, mas sim por pessoas comuns que se deixam ser usadas pelo poder de Deus. Um levita naquela época era o que mais tinha. Mas ele era um encorajador. Pedro, pescador. Olha a obra maravilhosa que o Espírito Santo fez através desses homens. O Espírito Santo continua trabalhando até os dias de hoje. Podemos sim ser uma igreja nesse padrão. Basta fazermos o que aquela igreja fez diante de uma perseguição tão grande. Clamar ao Espírito Santo de Deus que nos fortaleça, que nos dê coragem e que nos capacite para podermos fazer a sua obra. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Santo Deus, como é maravilhoso ler a Tua palavra, Senhor. Nós louvamos o Teu nome pelo Senhor ter inspirado o Teu servo a escrever relatos tão maravilhosos, Senhor. Pois através da vida desses homens, Senhor, e dessas mulheres que representavam essa igreja primitiva, nós vemos quão maravilhosa é a Tua obra, Senhor. O Senhor salvou pessoas de todo tipo e os transformou em uma família, Senhor. Ó Deus, que nós possamos aprender cada vez mais através da Tua palavra o que é ser igreja, o que é ter irmãos na fé, Senhor. Que o amor, que a comunhão
possam sempre estar reinando aqui, Senhor, neste lugar, pois foi para isso que o Senhor nos chamou, para nos fazer um corpo, para nos fazer uma família. E que, ó Deus, mesmo diante, Senhor, das opressões desse mundo, a Tua igreja permaneça firme e inabalável, não se curvando aos padrões do mundo, mas pregando a Tua palavra. Ainda que o mundo se ofenda, Senhor, mas que nós jamais ofendamos a Ti, negando a Tua verdade sagrada, Senhor. Capacita, fortalece a Tua igreja, Senhor. Que, ó Deus Todo-Poderoso, cada área das nossas vidas, das finanças, ó Pai, a tudo o que fazemos, esteja aos pés, Senhor, de Cristo Jesus, nosso Salvador, que verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos, vivo está e está presente aqui nesse lugar, está conosco como prometera cada dia de nossas vidas. Nós cremos no Teu nome, cremos no Teu poder e cremos na Tua salvação. Muito obrigado pela Tua palavra, te agradecemos no santo nome de Cristo Jesus. Amém.